Maravilhas, né, irmãos? Quando Jesus vier nos buscar, aqui estamos sendo preparados para um dia lá chegar, lá nos céus. A Santa Vó Rosa, ela veio para salvar almas, para levar para os céus. Esse dia vai ser maravilhoso, muito lindo, irmãos, quando se der esse grande dia desta igreja vitoriosa subir para os céus. Como eu sempre digo, irmãos, só depende de nós. Temos tudo em nossas mãos. Irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião. A minha saudação a todos os irmãos. Em nome do irmão Aldo, assim eu faço. Em nome do Conselho Liberativo e em meu próprio nome. Desejando que as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa querida Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com todos os irmãos. Também desejo muita paz, muita felicidade a todos, que esta paz permaneça em cada coração. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para que juntos possamos realizar a reunião do Reino dos Céus. Irmãos, é um momento muito especial, quando estamos reunidos na casa de Deus, em nossa Santa Igreja. A Santa Vó Rosa, ela comanda santos e anjos para vir estar conosco participando de nossa reunião. Nós não temos o poder de vê-los, mas eles estão conosco. O irmão Aldo já nos diz, quando estava aqui entre nós por várias vezes, que sempre em nossas reuniões temos a presença de santos e anjos, e são muitos, são poucos não, irmãos. Veja que o poder é tão grande que pessoas, irmãos, às vezes acompanhada com mau espírito, que antes, irmãos, fazia oração, colocava as mãos, expulsando os maus espíritos, hoje já não existe mais. Deus, o nosso Pai, ordenou mais santos, mais anjos. Veja o poder muito grande em nossas reuniões, se aqui não entram. Irmãos, nada de espírito mal, nada, nós nem oramos expulsando o mau espírito, nada, porque aqui é um poder muito grande. Irmãos, que com a presença de muitos santos, muitos anjos conosco, irmãos, para abençoar a nossa reunião, abençoar todos nós, nos ajudar. Por isso, irmãos, as reuniões de nossa igreja, ela tem um valor muito grande, onde é o momento que nós estamos reunidos para prestar louvores a Deus, prestar a nossa gratidão a Deus, aos seus santos, e buscar mais das bênçãos, nosso Deus, seus santos, mais fortaleza para o nosso espírito, mais fé, alimento que sempre precisamos estar com o nosso espírito alimentado, fortalecido com a graça divina e tudo quanto nós ouvimos, presenciamos durante a nossa reunião. Conforme acabamos de ouvir o hino tão maravilhoso, irmãos, né, que o coral apresentou, que isso nos fortalece, nos prepara mais ainda para poder, irmãos, assim ouvir mais mensagens, mais fortalecer mais o nosso espírito. E não, então devemos ser muito gratos à Santa Vó, muito gratos ao irmão Aldo, de tudo que nós possuímos, que nós alcançamos, foi através do amor deles, através do amor da Santa Vó Rosa, através da luta que ela enfrentou, irmãos, para poder vencer e ser hoje o nosso Consolador e Rainha dos Céus, a nossa avó, a nossa Mãe poderosa. E o nosso Santo Irmão Aldo também, irmãos, devemos ser muito gratos a ele. Porque se aqui estamos, irmãos, através do amor do Irmão Aldo, da luta que ele enfrentou, irmãos, enfrentou as lutas, nos defendendo de todas as forças do mal, nos protegendo, nos ajudando, e ele, com aquele amor de um Pai bondoso, ele está conosco com todo o poder, abençoando a todos nós. Por isso aqui estamos, irmãos.
através do amor desses santos. Se não fosse eles, irmãos, o que seria de nós? O que seria de nós sem a Santa Avó? O que seria de nós sem o irmão Aldo? Devemos muito, graças a esses santos, graças ao nosso Deus, por ter nos dado esse presente precioso, esse santo de grande poder que está conosco. É um privilégio que nós alcançamos, irmãos. É um privilégio muito grande conhecer esta igreja e de crer nesta santa, e de crer no santo irmão Aldo. É um privilégio muito grande que nós alcançamos. É um presente muito grande, irmãos, que nada do mundo se compare o valor, a nossa riqueza que nós temos em nossas mãos. Então nós vamos dar início à nossa reunião. Eu convido os irmãos para ficar em pé, para podermos, irmãos, prestar o nosso louvor a Deus e ao seu santo, a nossa gratidão a Ele, iniciando a nossa reunião com a nossa oração. De mãos erguidas aos céus, com seus olhos fechados para não se distrair, vamos, irmãos, estar com o nosso pensamento voltado aos céus, com muita gratidão, muito amor a Deus e aos seus santos. Assim vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos diante do Senhor Deus, porque sabemos que aqui é um grande poder estar aqui, neste momento tão especial de nossa reunião. Nós não temos um poder de vê-los, santos e anjos, de poder ver o irmão Aldo conosco, de ver a Santa Avó, Maria Santíssima, aquela beleza do seu grande poder conosco, mas sentimos a presença desse santo conosco. Sentimos pela nossa fé, pela nossa confiança, pelo nosso amor que temos por esta igreja e por tudo que nós recebemos, alcançamos, pelo conhecimento da verdade do reino dos céus, sentimos essa fortaleza em nosso espírito, que somos muito gratos a Deus e por esse imenso poder sobre nós. Nós estamos aqui também apresentando a Senhora Santa Avó Rosa, apresentando o irmão Aldo, a nossa gratidão por estarmos aqui participando dessa reunião tão poderosa. E peço a tua bênção, vó. Peço a bênção do irmão Aldo, da Virgem Maria Santíssima. Eu peço a bênção de Jesus para esta reunião, os demais que estão dando início, outros irão dar início à noite, na sede, muitas congregações. Eu peço a tua bênção para toda a tua igreja, para nossas reuniões, que possamos ser mais fortalecido o nosso espírito, ter mais sabedoria para em tudo te servir ao nosso Deus com sabedoria e também servir e estar ligado a Deus e aos seus santos e sermos mais fiéis, mais obedientes, mais consagrados, mais santificados. É isso que Deus quer de nós. Por isso queremos sempre te servir, ó Pai. Servir a Senhora Santa Avó Rosa, servir o Senhor, irmão Aldo, com muita gratidão aos céus por esta igreja e por essa oportunidade que nós alcançamos, por esse privilégio tão grande de sermos aqui eleitos por Deus, o nosso Pai, para pertencer a uma igreja santa, uma igreja pura, que está nessa terra sendo preparada para um dia viver lá na eternidade com Deus. Por isso eu peço a tua bênção, para o ministério de tua igreja, que nós precisamos, irmão, da direção do Senhor, como no ministério das diaconisas, no ministério dos diáconos, a inspiração dos céus para exercer a nossa missão, nosso trabalho de servir, e também a tua bênção para todos os corais de tua igreja, a tua inspiração, Santa Avó Rosa, na apresentação dos hinos, e que a Senhora os ajude, como este coral que estão aqui diante do altar, os teus filhos aqui estão para te servir, conforme apresentar um hino tão maravilhoso, que tem a letra do hino dizendo: quando Jesus vier nos buscar, nós estamos sendo preparados para um dia viver com Deus na glória celestial. Por isso que a Senhora dá inspiração a eles, ajude, abençoe o ministério deles, porque através dos hinos estão louvando a Deus, aos seus santos, e também é uma mensagem que nos fortalece o nosso espírito. Também eu peço a tua bênção, Avó Rosa, e a inspiração para os companheiros de ministério, para aqui, Avó Rosa,
para que eu possa transmitir aos teus filhos aquilo que for da vontade da senhora, aquilo que for da vontade do irmão Aldo, aquilo que nós precisamos. Por isso eu entrego em tuas mãos a nossa reunião. Santa Avó Rosa, que a senhora nos ajude. Sei que a senhora sempre nos ajudará, sempre está presente conosco, o irmão Aldo, dando essa força dos céus, para que possamos caminhar sempre vitórias e vitórias até o dia quando Deus precisar. Está em tuas mãos a nossa reunião, todo o transcorrer da mesma, seja para louvor e glorificação de todo o reino dos céus, assim seja, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 1 de nosso hinário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois em quem antigo poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é santo reino, e a nossa luz é andarmos sempre na verdade. Neste momento, Vó Rosa, chego-me a ti com amor, pedindo tua bênção e tua unção para o meu coração. Se eu pudesse com ardor, eu queria beijar tuas mãos, ó vó querida, e receber teu sorriso alegre, a irradiar felicidade e paz.
felicidade, ó vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te adorar. Neste santuário, com amor, teu santo nome hei de louvar, com humildade de minha alma e com fervor, em belos hinos quero sempre te exaltar. A cada dia, com amor, quero servir teu servo Aldo, teu amado sucessor, com alegria e com gozo, assim seguir seus santos passos de justiça e amor. Quanta felicidade, ó vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te
Pois estás com Jesus e a Virgem Maria sempre a me guiar. Quero sentir tua luz sobre o meu caminho, a guiar meus passos com amor e carinho. Quero ouvir teus conselhos que me ajuda sempre a vencer. Quero ser obediente e sempre prudente em todo o meu viver.
amoroso. Nunca deixa faltar, nunca deixa passar, mas está sempre a cuidar daqueles que amam, daqueles que sabem o teu nome honrar. Muito bom, irmãos. As reuniões de nossa igreja são maravilhosas. E podermos ouvirmos os cânticos maravilhosos, irmãos, mensagem, queria transmitir aos irmãos, mensagem maravilhosa que fala sobre o outro Consolador, que convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então nós vamos meditar nesta mensagem, irmãos, recordando sobre o ministério da Santa Vó Rosa, sobre a missão dela, recordando sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Irmãos, porque, irmãos, nós devemos ser muito gratos. Se não fosse a Santa Vó Rosa, o que seria de nós? Se não fosse o Santo Irmão Aldo, o que seria de nós, irmãos? Graças a eles. Irmãos, as palavras de Deus não falham. As palavras de Deus não falham. Cumpre-se como se cumpriu. Jesus prometeu o Consolador e prometeu também que nos tempos do fim haveria um só rebanho, um só pastor. Irmãos, muitos séculos se passaram para se cumprir essa promessa. Mas a palavra de Deus não falha. Se cumpriu após muitos séculos. Depois que Jesus subiu para os céus, vitorioso sobre as forças do mal, ele subiu para os céus, ele ressuscitou naquele corpo santo, vitorioso, ele subiu para os céus. Irmãos, mas ele não nos deixou órfãos, ele mesmo disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou nesses dias presentes. Ele voltou após muitos séculos. As palavras de Jesus se cumpriu. Irmãos,
a respeito do Consolador e do profeta, o pastor que ele prometeu. E eles estão aqui no preparo desta igreja. Nos revelaram tudo o que era preciso ser revelado para o preparo do seu povo, desta igreja. É que nós vamos meditar, irmãos. Através dessa mensagem muito linda, muito esclarecedora, irmãos, sobre a vinda deste Consolador, sobre a promessa de Jesus, que ficou registrado no livro do Apocalipse por São João, na página 14, 15 e 16. Ficou muito bem claro, irmãos, e as providências, Deus tomou as providências e pôde formar o Consolador, porque nasceu, irmãos, uma menina por nome de Rosa, dotada de virtudes e qualidades perfeitas, irmãos, predestinada a ser o Consolador, em que Deus o confiou. Com a esperança no cumprimento das palavras do seu Filho Jesus, na formação do Consolador. Aquela menina veio crescendo, irmãos, amando a Deus com aquele amor divino, com aquele amor, irmãos, caridosa, bondosa, foi crescendo com aquele amor divino e foi aprovada por Deus. O viver da Santa Vó Rosa, desde criança até, irmãos, a idade de 60 anos, foi quando Jesus manifestou a ela, para preparar para ser o Consolador. A Santa Rosa estava idosa já. Irmãos, e durante aqueles anos, ela foi aprovada por Deus. O amor dela, a bondade dela, foi aprovada por Deus, para ser o Consolador. E Deus pôde confiar, e pôde enviar Jesus, seu Filho amado, para vir preparar o Consolador no cumprimento de sua promessa. Veja aí, irmãos, as maravilhas do reino dos céus, irmãos. As maravilhas, porque esta igreja veio dos céus. Ela é de Deus, é dos céus. E a Santa Vó Rosa é o Consolador. Foi revestida de todo o poder e glória para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, para salvar almas que estão no lamaçal do pecado neste mundo, com todo o poder e glória. Então nós vamos meditar. Eu vou ler para os irmãos então a mensagem que o conselho trouxe para todos nós. São palavras do irmão Aldo. Essas mensagens que nós pregamos e que nós transmitimos à igreja são as palavras que o irmão Aldo deixou. Ele revelou tudo que tinha para ser revelado. O que nós ouvimos, irmãos, e o conselho nos traz mensagens, são palavras do irmão Aldo, são mensagens, são ensino dos céus para todos nós. O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que da parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Durante esses séculos, irmãos, que se passaram, Deus não pôde encontrar nenhuma pessoa capacitada para ser o Consolador, nem nos santos apóstolos, que cumpriu uma missão importantíssima, irmãos, os santos apóstolos. Então, Jesus não pôde cumprir a promessa do Consolador em nenhum deles. E o tempo se passaram, os séculos se passaram. Então encontrou esta menina, dotada de virtudes e de qualidades perfeitas, que ela conservou essas qualidades no seu espírito, na sua alma, corajosa, desde criança foi corajosa. Como o irmão Aldo, ele, irmãos, publicou em boletins sobre a vida da Santa Vó Rosa, o que ela enfrentou desde criança,
desde pequenina, pelo seu amor, a sua bondade. E seu pai, irmãos, o pai da Santa Avó Rosa não reconhecia o amor de sua filha. O amor dela muito grande, irmãos, igual o amor de Maria Santíssima, igual o amor de Jesus. Muitas vezes castigava a Santa Avó Rosa pelo seu amor, por ajudar o próprio, semelhante. O pai dela castigava ela, irmãos, ela apanhava do pai. Mesmo apanhando, sofrendo os castigos pelo seu pai, ela continuava fazendo caridade para aquelas pessoas ali, irmãos da vizinhança da Santa Avó Rosa, que, irmãos, passavam necessidade, muitas vezes, do alimento, e ela com aquele carinho, aquele amor, aquela misericórdia, aquela bondade, ela tirava da horta, seu pai plantava horta ali, hortaliça, ela tirava e dava para aquelas pessoas ali, irmãos, porque ela é muito bondosa, desde criança. Até mesmo o alimento, que seu pai era muito rico, e ela ajudava aqueles que precisavam, e seu pai não reconhecia o amor de sua filha, castigava, batia nela, ela mesma sofrendo então as consequências, talvez o castigo do seu pai, ela continuava a fazer caridade, e era amada por Deus, irmãos, era muito amada por Deus, o nosso pai, pelo amor dela, pelo amor que ela possuía, irmãos. Então ela cresceu com esse amor, essa bondade na sua alma. E ela então foi escolhida para ser o Consolador. Jesus veio para preparar ela para ser o nosso Consolador. Muito bondosa, muito caridosa. E hoje nos céus, irmãos, é uma santa de grande poder que nos ajuda, nos abençoa, nos socorre nas horas difíceis, nos perigos. Ela está pronta para nos socorrer, para nos abençoar, para nos ajudar. Então veja a importância, o valor desta igreja para nós, o valor do Consolador. Nós iremos comemorar no mês de outubro, dia 26, o dia do Consolador, o dia que a Santa Avó Rosa foi arrebatada aos céus. Em 1970, irmãos, foi esse grande dia do arrebatamento da Santa Avó Rosa. Somente deixou o corpo, mas ela subiu aos céus. Irmãos, houve nos céus uma grande festa, a chegada da Santa Avó Rosa vitoriosa, como Jesus foi. Irmãos, Jesus sofreu muito, foi crucificado, morto, quantas dores Jesus passou, irmãos, morreu por nós naquela cruz, irmãos, levando chicotada, tanto sofrimento, tanta dor Jesus sofreu. Ele disse, irmãos, para a Santa Avó Rosa: minha serva sofreu mais do que eu. Veja as palavras de Jesus. Diz a Santa Avó Rosa: minha serva sofreu mais do que eu. Eu carreguei uma cruz de madeira, minha serva carregou uma cruz de ferro. Não uma cruz material, irmãos, uma cruz de injúria, de calúnia, de pessoas falsas, de pessoas que, irmãos, que tentavam impedir a jornada, a missão da Santa Avó Rosa. E ela lutou, irmãos. Ela lutou e venceu com aquele amor de mãe bondosa, perdoando aquelas pessoas malfeitosas que faziam mal para ela, ela perdoando, irmãos. Ela nunca guardou sentimentos maus no espírito contra aquelas pessoas, igual Jesus, irmão, sendo crucificado por aqueles homens que o crucificava na cruz, pregava ali vivo naquela cruz, com cravos pontiagudos, seus pés em suas mãos. Jesus perdoou aqueles homens. A Santa Avó Rosa, a mesma coisa. Durante a luta dela, irmãos, que ela enfrentou, como Jesus disse, o Espírito vencedor, aquele que vencer, sentaria com ele no seu trono, como ele venceu, assentou com o Pai. A Santa Avó Rosa também venceu. E ele disse: minha serva carregou uma cruz de ferro, sofreu mais do que eu. E ela não desistia, Santa Avó Rosa, ela nos defendeu, irmãos, defendeu essa igreja de todos os perigos, de pessoas falsas, de todo o mal, ela defendeu. Ela já possuía um poder muito grande, a Santa Avó Rosa, ela possuía um poder muito grande de curar, ela operou muitos milagres extraordinários, irmão, no nosso meio, quando estava ainda no seu corpo aqui na terra, cumprindo a sua missão. Milagres muito grandes, irmãos, ela realizou. Então veja, irmãos, o que nós iremos comemorar nessa data maravilhosa do dia do Consolador. Irmãos, ela veio, irmãos, para salvar,
para convencer as criaturas a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Ela veio para convencer, ela tem esse poder, como ela, irmãos, pode nos ajudar a entender, a compreender, irmãos, que ela era o consolador da promessa de Jesus, que ela é o consolador, e nós podemos entender e compreender. Nós cremos nessa Santa de Deus, por isso estamos aqui. Por isso que estamos, irmãos. Fomos eleitos por Deus para estarmos aqui, ouvindo essas mensagens maravilhosas, ouvindo essas mensagens dos céus. Então aqui eu vou ler para os irmãos. Aqui, muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente da parte mais importante desta tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia digo-vos a verdade, que convinha que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. São as palavras de Jesus, prometendo o Consolador, a qual ficou registrado no livro de São João, no Evangelho. Então vejam aí, quando disse o Divino Mestre que adivinha que ele voltasse aos céus, porque a sua ida dependia da manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, que estava esclarecendo que essa manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxerá do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor da criatura que cresce. Assim é porque o homem não é permitido penetrar, ao homem que não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo do seu pecado, dos seus pecados, e o poder de realizar o reino dos céus, para libertá-los, reabitá-los diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus, com plenos poderes para penetrar todas as coisas. Somente cabia o outro Consolador, preparado por Jesus, escolhido por Deus, como se deu no preparo da Santa Voz Rosa para falar aos corações, para transmitir e revelar a vontade de Deus, o nosso Pai, como a Santa Voz Rosa foi escolhida e revelou. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, se convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e dos seus pecados, porque não crerem na verdade e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado, executado para o reino das trevas e para todos que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para o seu evangelho, tivesse o poder de santificar um povo para Deus, nestes tempos da regeneração e do fim. Foi o que Jesus cumpriu sua promessa, enviando outro Consolador, a Santa Voz Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica, tem convencido muito a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Quando esse Evangelho do Reino dos Céus é pregado, por inspiração destes santos, nesta Santa Igreja, seja através de nossas reuniões, do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé, são auxiliados com a sua presença pela operação do mesmo Consolador,
o qual, com todas as virtudes do Espírito Santo, convencem dos seus pecados e da justiça e do juízo. Leva assim a buscarem, através de sua fé e obediência, a doutrina e disciplina que aprendem, o seu perdão, sua salvação, a sua purificação e justificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimento e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e o nosso Supremo Pastor, com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores, arrependidos e convertidos, que crerem, libertando de todas as obras más, adivinha do domínio dos espíritos das trevas e que estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Avó Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante e agora o pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Cresceu muito, irmãos. A nossa igreja cresceu, está crescendo, e Deus irá salvar os que são deles, que estão nesse mundo. Irmãos, com a manifestação do Consolador, com o preparo da Santa Avó Rosa, e com a escolha do Irmão Aldo para ser o pastor que Jesus prometeu, irmãos, a dar entendimento às criaturas através da pregação de nossa igreja, a igreja cresceu. Irmãos, a Santa Avó Rosa, dia 1970, dia 26 de outubro, que ela deixava o seu corpo, o Irmão Aldo já tinha sido preparado pela Santa Avó Rosa. E a Santa Avó Rosa acabou de preparar o Irmão Aldo em 2 dias, em uma viagem que ela fez no norte. Ela acabou de preparar o Irmão Aldo e pôde ver que ele cria nela como santa de Deus. Ele já possuía desse dom, irmão, de conhecer quem era a sua tia. E a Santa Avó Rosa também conhecia quem era o Santo Irmão Aldo, o seu sobrinho. Ao nascer, o primeiro a pegar em seus braços foi a Santa Avó Rosa e abençoou, sem saber o que ele seria. E já era plano de nosso Deus. Aqueles dois ser esses santos desses tempos da regeneração prometida por Jesus, o nosso Senhor. Então a Santa Avó Rosa preparou o Irmão Aldo e já perguntou para ele que ele prometia de servir aquilo que ela precisasse dele. O Irmão Aldo na hora respondeu: sim, tia, o que for preciso eu irei te servir. Pronto, cumpriu. O Irmão Aldo prometeu para ela. Irmãos, e no dia 26 de outubro de 1970, a Santa Avó Rosa estava ali, sendo velada, ali na sede de nossa igreja, ali pelos apostólicos, e chorava, era choro e mais choro, sem saber o que seria da igreja sem a Santa Avó Rosa, sem os seus conselhos, sem seu amor. O que seria? Como aconteceu com o Irmão Aldo, quando o Irmão Aldo deixou seu corpo, aconteceu também, irmãos, com nós pensarmos, o que seria da igreja agora? O Irmão Aldo deixou o corpo, e agora? Assim aconteceu quando a Santa Avó Rosa deixou seu corpo, a igreja chorava, o que seria de nós? E agora, o que seria de nós? A missão da Santa Avó Rosa não teve interrupção, não teve, ela continuou com as atividades. Naquele momento, irmãos, como os irmãos já sabem, irmãos, dos fatos acontecidos, da história desta igreja, da vida da Santa Avó Rosa, irmãos, quando ela deixou o corpo de sua vitória aos céus, irmãos, naquele momento que seu corpo estava exposto ali, sendo velado, nosso irmão Aldo foi descansar em um carro do nosso irmão, foi naquele momento que a Santa Avó Rosa apareceu para ele. Cumpriu o que ela já tinha preparado a igreja. A quem eu aparecer, este será o meu sucessor. Mas ninguém sabia quem seria. Irmão Aldo não pertencia ao ministério da igreja. O irmão Aldo era um simples motorista da igreja. Ninguém imaginava que a escolha cabia no Santo Irmão Aldo. Foi quando ela apareceu para ele. Aldo, estava ela e Maria Santíssima. Chamou Aldo.
Diga ao povo para não chorar. Eu não morri, estou vivo, eu sou o consolador da promessa de Jesus. Diga a eles para não chorar. O irmão Aldo mandou avisar o bispo, para dizer à igreja para não chorar, que ela seria o consolador. E foi transmitido aquele recado da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa diz para não chorar, ela está viva, ela é o consolador da promessa de Jesus. Mas ninguém sabia quem seria o continuador. Ele não falou, o irmão Aldo não falou que ele seria, que ela tinha falado para ele. Irmãos, aquele choro se tornou em sorriso, em alegria, em contentamento. Até mesmo aqueles que estavam no meio ali, que não era convertido, se converteu naquele momento. Irmãos, aí o irmão Aldo começou a ser usado pela Santa Avó Rosa. Ela começou a transmitir os recados, as ordens, os ensinos, começou a usar o irmão Aldo, o seu sucessor. O irmão Aldo não divulgou à igreja que ele seria, ninguém sabia. Irmãos, a humildade do irmão Aldo, ele não queria se aparecer o nome dele, ser divulgado o nome dele, e Deus falou, eu preciso que o seu nome seja divulgado ao mundo inteiro. A irmã Aldo aceitou a vontade do Pai. Foi quando começou a anunciar no programa Hora Milagrosa. Irmãos, através do bispo, o irmão Aldo passava para o bispo as mensagens, os ensinos, para divulgar o mundo. Através da Hora Milagrosa, o bispo divulgava: a Santa Avó Rosa é o consolador da promessa de Jesus, é a grande vencedora, Jesus cumpriu sua promessa, creia e confia. Aquela mensagem tão linda do bispo converteu muitos corações. A mensagem chegava aos lares em muitas cidades desse país. As pessoas ouviam, se sentiam no coração, irmãos, as virtudes, sentia no coração a mensagem que o bispo pregava era verdadeira, era dos céus. Muitos corações, a igreja foi crescendo, muitos pontos de reuniões, foi se abrindo por esse país afora. Muitas reuniões, muitos foram crendo, confiando, milagres Santa Avó Rosa foi realizando no meio desse povo, milagres muito grandes. A Santa Avó Rosa é o consolador, creia, confio na verdade que anunciamos. Mensagem do bispo ia transmitindo aos corações. A Santa Avó Rosa foi sendo conhecida. Irmãos, a nossa igreja foi crescendo em massa, foi crescendo. Irmãos, foi através do irmão Aldo, foi através da missão do irmão Aldo, foi revelando quem seria a Santa Avó Rosa, o Consolador. E o nome do irmão Aldo foi também anunciado a este mundo. Que ele era o seu sucessor, o pastor que Jesus prometeu. O irmão Aldo não queria que o seu nome seria divulgado, irmãos, a humildade do irmão Aldo. Mas Deus disse, eu preciso que o seu nome seja divulgado. O irmão Aldo passou a ser divulgado a este mundo, irmãos, que a Santa Avó Rosa é o Consolador, e o irmão Aldo era o seu sucessor, o profeta desse tempo do fim, que nós conhecemos, que esta igreja é conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa, Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, e nós não podemos negar o nome dela a este mundo, nós não podemos negar, irmãos, quando formos interrogados, viemos falar, sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta irmão Aldo. Devemos divulgar os corações quando formos interrogados, irmãos. Irmãos, as pessoas precisam conhecer, e nós devemos divulgar através da nossa fé, da nossa obediência, da nossa dedicação em servir esta igreja. Nós recebemos esta missão de divulgar este mundo, que essa igreja é dos céus, é verdadeira. Foi Deus que restaurou nessa terra, através das promessas de Jesus que foram se cumpridas nesta igreja. Veja que maravilhas, irmãos. Veja que honra muito grande que nós alcançamos de pertencer a uma igreja tão santa e tão verdadeira nessa terra. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador,
consegue levar os adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo um povo especial, zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo. Ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. O povo que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador, para santificar um povo para Deus. Este está no fato de que um retardamento que se cumpriu na promessa de Jesus, o pecador voltou a dominar o povo que diz ser cristão e evangelho de Jesus. Não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais perfeita salvação nem libertação, a perfeita obra de redenção. Atualmente só existe nesta igreja apostólica através do Consolador, que dá atualidade à doutrina, ao sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Veja, irmãos, muitas criaturas têm dificuldade para crer na Santa Avó Rosa por não encontrar o nome dela nas Escrituras. Lá não está o nome dela, como aconteceu com a vinda de Jesus. Quando os profetas prometeram a vinda do Messias, eles não disseram que o Messias tinha o nome de Jesus. Eles não disseram somente o Messias. Irmão, só passou a ser conhecido depois que Jesus nasceu. E o anjo apareceu à Virgem Maria, anunciando, irmãos, o nascimento de Jesus no seu ventre, por obra do Espírito Santo do Pai, o milagre ia acontecer e que o Messias teria o nome de Jesus. Também não tinha, irmãos, no Velho Testamento, o nome de Jesus. Como aconteceu nesses tempos presentes, a promessa de Jesus, ele não diz que o Consolador teria o nome de Rosa. Irmãos, só veio acontecer, nós só vemos pregar e falar que o Consolador é a Santa Avó Rosa, porque Jesus não disse quem seria. Jesus não disse o nome, mas Jesus disse ao vencedor. Ele não disse que seria homem ou seria mulher. E o cumprimento da promessa foi através de uma mulher, por nome de Rosa, dotada de virtudes e qualidades para ser o nosso Consolador. Prova que era a necessidade da vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador para santificar um povo para Deus, conforme eu acabei de ler para os irmãos. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria, a fim de arrebatar ao seu Pai e seu reino, um povo santo que passasse pela morte. Um povo santo sem que passasse pela morte. E só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus foi anunciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador, por ele prometido. São Mateus registrou os seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam, se davam em casamento, e até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Isso se dará, irmãos, como a palavra de Jesus. O arrebatamento desta igreja vai ser no piscar de olho. Irmãos, os que estiveram preparados irão para os céus. Irmãos, e os que não se converterem, que não se santificarem, e que, irmãos, desobedecerem,
irmãos, assim será aplicada a justiça de nosso Deus. Haverá sofrimentos, como disse ontem, de ranger de dentes, muitos sofrimentos, que não haverá mais essa oportunidade de salvação. Só condenação, irmãos, irão sofrer, como diz as palavras do bispo. Irmãos, Deus quer as contas. Se pecaram, Deus quer as contas. E terá que prestar contas a Deus, o nosso Pai. Todos, esta humanidade inteira, e se forem fiéis e obedientes, como se deu no tempo de Noé, aquele povo pereceram, morreram, e pôde só salvar, irmãos, os casais de animais, e ali a família de Noé. O resto se pereceram. Naquele momento que a água foi subindo, foi à procura de Noé, abre a arca. Já não havia mais tempo. A arca já tinha sido fechada. Se dará também no arrebatamento desta igreja apostólica. Irmãos, muitos irão clamar por Deus, muitos irão clamar por Jesus, até mesmo pelo Consolador. O que Jesus irá dizer? Não vos conheço. Muitos irão dizer: o que fez, o que praticou bem, pregou, ensinou, fez o bem e a caridade. Irmãos, mas foram infiéis, não se santificaram, não se consagraram. Jesus irá dizer: não vos conheço. Irá sofrer sofrimento muito grandes, irmãos, quando se dará o arrebatamento desta igreja apostólica. O que nós pregamos e nós falamos é a pura verdade do reino dos céus. Então devemos fazer a nossa parte, devemos lutar e se santificar a cada dia. E quando mais a igreja se santificar e se preparar, mais a Santa Vó Rosa, com seu poder, irá se manifestar, e milagres maiores serão realizados, irmãos. Como o irmão Aldo diz em um dos boletins, eu com a Santa Vó Rosa realizamos muitos milagres muito grandes, milagres maiores serão realizados, que irá causar admiração ao mundo inteiro. Irmãos, muitos milagres foram realizados e maiores serão realizados, mas a Santa Vó Rosa precisa do preparo maior desta igreja. Para realizar milagres maiores, para Deus o nosso Pai resgatar muitas almas que irão se despertar, irão ver que aqui está a igreja verdadeira de Deus, irão se despertar e vir para este convívio, irão pertencer a essa família apostólica. Veja, irmãos, esta igreja não é brincadeira, é a pura verdade que pregamos e anunciamos como no tempo de Noé. Esta igreja é a arca divina, é a arca espiritual, por se tratar da última obra de salvação, a última oportunidade para o mundo se salvar, está aqui nesta igreja. Nós contamos, no entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda e que poderia ter realizado já há centenas de anos, porque o Espírito de Deus não pôde se operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Pôde encontrar nesses tempos agora, como falei para os irmãos, após muitos séculos, que pôde encontrar uma pessoa capacitada para ser o Consolador, que foi a nossa querida e Santa Vó Rosa, que é amada por este povo apostólico. Como término da carreira dos santos apóstolos, um dos seus imediatos
introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu o caminho para a entrada de heresias, dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito de Deus se retirasse e que operasse mais nos corações, pois que, sendo Ele a verdade, e não opera com a mentira. Irmãos, como a igreja dos santos apóstolos, a igreja apostólica primitiva, os apóstolos fizeram de tudo, lutaram, irmãos, pelaquela igreja. Aquela igreja foi distanciando do caminho da verdade dos céus, irmãos, e perderam aquele brilho na igreja. E esta igreja não pode acontecer como aconteceu na igreja dos santos apóstolos. O irmão Aldo já disse dos boletins. Não pode acontecer, o pecado não pode, irmãos, penetrar nesta igreja. Por isso devemos, irmãos, lutar e se consagrar a cada dia, para que não venha acontecer como aconteceu na igreja primitiva dos santos profetas. Esta igreja precisa seguir firme e forte, irmãos, seguros nas mãos do irmão Aldo, porque nós não caminhamos sozinhos. O irmão Aldo está ao nosso lado para nos ajudar, com a Santa Avó Rosa, com todo o poder divino e celestial. Deus e o seu divino Espírito sempre tiveram esperança no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus. Porém, falta de fé em toda a verdade no Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quando a possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu povo. Impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vaso imperfeito e corrupto. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e da formação de sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Avó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, instituiu-se a última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de que se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo a nossa obra com a realização e a verdade de Deus, por fim, ser realizada com a nossa sincera cooperação. Então a Santa Rosa precisa da cooperação de cada um de nós. O irmão Aldo precisa, Deus precisa, irmãos, porque nós não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar essa oportunidade belíssima que temos em nossas mãos. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao Filho, Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por este santo tem cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus, do Consolador, se cumpram, ainda há muito a fazer, ainda há muito a lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graça possam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós. Em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Irmãos, esta aí a verdade do reino dos céus. Uma mensagem maravilhosa. Irmãos, acabamos de ouvir que fala sobre a vinda do Consolador. Estes santos somente deixaram o seu corpo, foi para os céus vitoriosos, revestida de todo poder e glória. Estão conosco,
esperando todo o ministério desta igreja. Irmãos, ajudando a todos nós, para que possamos sermos fortes, para vencer as tentações e todo o poder do mal. Como eu disse para os irmãos, estar seguro nas mãos fortes do irmão Aldo, e nunca soltar das mãos do irmão Aldo, mas seguir firmes. O irmão Aldo está ao nosso lado. Sempre esteve, irmãos. E hoje, com maior poder nos céus, está ao nosso lado para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia, vencermos os pecados e as tentações. É só crer e confiar e vigiarmos. Precisamos vigiar, irmãos, e fazermos a nossa parte, lutarmos para um dia chegarmos aos céus. Só depende de nós, depende de vocês, depende de mim, depende de cada um de nós. Fazermos a nossa parte e valorizar essas mensagens, ensinos, valorizando a missão do irmão Aldo, que ele lutou tanto, irmãos. Como o irmão Aldo lutou, o irmão Aldo foi um homem corajoso, né, irmãos? O irmão Aldo foi um homem corajoso. Ele lutou, cumpriu as palavras dele, que prometeu para Santa Avó Rosa de ajudá-los, aquilo que precisar. Ele ajudou a Santa Avó Rosa, até o momento que foi determinado por Deus de levá-los para os céus. Como cumpriu, irmãos, com a missão de Moisés, de levar aquela igreja à terra prometida, né, irmãos? Moisés não pôde levar. Irmãos, ele deixou para o seu sucessor, porque foi da vontade do Pai. Muito lutou, como teu hino, ele foi um homem, um profeta corajoso, muito lutou. O irmão Aldo também, irmãos, foi um profeta corajoso. Ele lutou. Ele não pôde levar a igreja até o fim do resto do arrebatamento aqui no seu corpo físico, por vontade do Pai, determinado por Deus. Mas ele deixou a igreja preparada, como diz, a igreja está preparada para caminhar à frente. Tudo que ele tinha para nos ensinar, para nos revelar, o irmão Aldo nos ensinou. Ele está conosco para nos ajudar. O irmão Aldo está conosco, continua conosco e continuará até a grande vitória desta igreja, um dia ser levado aos céus. Creia, confiem e vamos vencendo até o fim, quando Deus precisar. Nós vamos encerrar a nossa reunião com meus agradecimentos em nome do profeta irmão Aldo, pela presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço, irmão Aldo, por essa oportunidade de estar aqui. E agradeço também ao trabalho dos obreiros, diaconisa, o trabalho desse maravilhoso coral, que a Santa Avó Rosa abençoe muito vocês. Vocês também são pregadores, por essas mensagens maravilhosas, transmitidas através dos hinos. E eu convido a igreja para ficar em pé, para nós encerrarmos a nossa reunião. Mãos erguidas aos céus, assim vamos orar. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos encerrando mais uma reunião de Tua igreja, com o poder que está aqui sobre nós, do Senhor, dos santos, dos anjos, e peço a Tua bênção, Deus, a bênção Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, para toda a Tua igreja, neste país e outros continentes, como na África, temos muitos irmãos lá, a igreja, em outros países, temos irmãos, ouvintes da hora milagrosa. Eu peço a bênção do Senhor da Santa Avó Rosa, irmão, também por essas nações, por esses povos. Eu peço a misericórdia divina, quantos bondosos, pessoas bondosas, humildes, sofrem inocentemente do que está acontecendo nesse mundo, tanta tragédia, tantas coisas. As profecias estão se cumprindo.
Me lembro do Senhor e o modo como o Senhor diz, o mundo precisa da nossa oração. Por isso oramos por este mundo sofredor. Peça a tua bênção para as ouvintes da hora milagrosa, para todo o teu povo, para nossas reuniões logo mais tarde, e outras congregações. Eu peço a tua bênção para esses teus filhos que estão aqui presentes, por aqui não puderam comparecer, estão fazendo suas orações, pedindo a tua graça e a tua bênção, que sabe pela saúde, que sabe por soluções de algum problema que às vezes enfrenta, que a Senhora com teu poder os ajude, vó. Abençoa os lares, as famílias. Abençoe-te não colocar nessa caixinha de oração, não sei o que eles te pedem, vó, o que estão precisando, que a Senhora sabe, conhece a cidade de cada um, os abençoe, vó. E abençoe também a todo o ministério de tua igreja, como a direção, o conselho deliberativo. Amados irmãos, recebam a bênção da Santa Vó de Jesus, Maria Santíssima, Santo Irmão, estás abençoado, e com essa fé serão muito felizes e abençoados com esse poder divino. Santa Vó Rosa, despede os teus filhos a tua paz, santos anjos acompanhem para o seu lado, uma tarde muito feliz de paz, nova semana com a proteção divina e celestial. E seja louvado o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Consolador, da Virgem Maria, de todo o poder divino e celestial, de todos os santos e anjos, assim seja hoje e sempre. Amém. Ó, prezados irmãos, está encerrada a nossa reunião, paz do Senhor para todos, até a próxima oportunidade. Que maravilha estar aqui com vocês, irmãos, dessa família apostólica, muito bom. Um dia estaremos lá nos céus. Muito obrigado a todos.